Quando o vidro estremeceu sob o impacto seco, os visitantes recuaram instintivamente, em pânico. Ela se moveu. Depois de semanas paralisada, a gorila avançou com uma força silenciosa, os olhos fixos e tensos na pequena figura do outro lado. Os tratadores correram para os rádios, famílias puxaram as crianças, o ar se encheu de um medo surdo. Tudo indicava que um ataque estava prestes a acontecer, mas ninguém ali poderia prever o que realmente vinha a seguir. Era para ser apenas mais um passeio entediante pelo zoológico, mas naquele dia, no setor dos primatas, algo paralisava quem prestasse atenção. No canto mais afastado da área dos gorilas, ela permanecia imóvel, sentada, os braços envoltos ao próprio corpo, os olhos fixos no chão, como quem se agarra ao vazio. Seu nome era Kaya. Os tratadores à distância trocavam comunicados pelo rádio, com vozes tensas e cansadas. Continua sem se alimentar, nem reage a estímulos. Já são quase 5 semanas. A maioria dos visitantes mal notava a silhueta encolhida, preferindo seguir para o recinto das girafas ou para o espetáculo dos leões. Mas naquela manhã abafada, um garoto se aproximou. Ele não gritava, não batia no vidro como os outros. Só estendeu a mão, silencioso, e ali ficou. Por semanas, Kaya havia sido indiferente a tudo, ao chamado dos tratadores, aos ruídos estridentes das excursões escolares, à insistência dos colegas de cativeiro. Seu mundo havia se reduzido a um ponto opaco, fechado. Um dos tratadores, parado atrás da cerca de segurança, comentou baixo: "Desde que perdeu a cria, ela não é mais a mesma. Acho que ela está desistindo. 3 meses. 3 meses desde aquela madrugada silenciosa em que o filhote de Kaya parou de respirar, sem alarde, sem explicações. 3 meses desde que os gritos viscerais dela cortaram a noite, acordando todo o setor, enquanto ela agarrava o corpinho sem vida, recusando-se a soltá-lo, mesmo quando os veterinários chegaram. Foram horas, depois dias, até que, por intervenção médica, o filhote foi levado. Mas algo em Kaya permaneceu quebrado, irrecuperável. Desde então, ela não gritou mais, não comeu, não olhou ninguém nos olhos. Até aquele dia, um grupo barulhento de crianças se amontoava próximo ao recinto, empurrando-se, soltando piadas sobre o gorila preguiçoso que nem se mexe. E como sempre, seguiam adiante, frustrados pela falta de espetáculo. Todos menos um. Um menino pequeno, franzino, talvez com 6 ou 7 anos, destacava-se pela ausência de pressa. Aproximou-se do vidro sem dizer palavra. Não fazia gestos, não ria, apenas se colocou ali, firme e silencioso, como se algo invisível o puxasse. Seu nome era Léo. Pressionou a palma contra o vidro espesso, e o que aconteceu a seguir não caberia numa explicação racional. Pela primeira vez em semanas, Kaya moveu-se, de início quase imperceptível. Um leve tremor nos dedos, uma respiração mais profunda. Depois, a cabeça pesadamente ergueu-se, como se desafiasse o peso que a esmagava há meses. E então seus olhos, antes opacos como vidro fosco, encontraram os dele. Foi um choque seco, silencioso, mas avassalador. As narinas de Kaya dilataram-se, farejando algo mais denso que o ar. Sem emitir ruído, levantou-se, seus movimentos pesados e calculados. Um passo, outro. O chão de concreto rangia sob seu peso. Visitantes ao redor recuaram, assustados. Alguns ofegaram alto. Outros puxaram as crianças pelo braço. Kaya não se aproximava daquela parede de vidro havia mais de 1 mês. Agora, estava ali, a 100 centímetros de distância. Seu hálito quente condensava-se na superfície transparente. E com uma lentidão quase ritual, ela ergueu a mão enorme, calejada e pesada, até tocar a mesma área onde a pequena mão de Leo permanecia. Palma sobre palma, sem som, sem movimento adicional. O tempo pareceu congelar. Pais seguravam a respiração. Tratadores corriam para avisar a equipe veterinária. No rádio, a voz do chefe do setor surgiu abafada, mas urgente. A gorila Kaya acaba de se aproximar de um visitante. Não fazia isso há mais de 30 dias. Outro tratador, um homem grisalho e atento, estreitou os olhos, fixando-se no garoto. "Esse menino", murmurou, "tem algo familiar", mas ninguém ali, ainda, compreendia a extensão real do que estava se desenrolando. Ninguém disse uma palavra. Kaya manteve a mão espalmada no vidro, imóvel, os dedos largos bem abertos. Do outro lado, o menino repetiu o gesto, a pequena palma encostada na superfície fria, os olhos fixos nos dela, como se compartilhassem um segredo que mais ninguém poderia compreender. A multidão aumentou. Celulares foram erguidos, flashes explodiram. Mas Kaya não percebeu, só viu o menino. Clara, chefe dos tratadores, chegou apressada,
o rádio ainda chiando na mão. Parou abruptamente ao ver a cena. Ela está tocando o vidro, murmurou incrédula. Não fazia isso desde o filhote, alguém completou, com a voz quase apagada. Nem uma vez. Clara se aproximou, observando cada detalhe. Não era apenas atenção. Na postura de Kaya havia algo mais profundo. Reconhecimento, foco, emoção. Então a gorila começou a se mover novamente. A outra mão ergueu-se, lenta, deliberada, e começou a gesticular. Por um instante pareceram movimentos aleatórios, mas Clara percebeu. Não eram. Eram sinais, rudimentares, vacilantes, mas claros, os mesmos que Kaya havia aprendido anos antes, quando ainda carregava o filhote no ventre, durante as sessões de vínculo com visitantes. Ela está tentando dizer algo, murmurou Clara, sem tirar os olhos da cena. O menino inclinou levemente a cabeça, curioso, tranquilo. Não parecia assustado nem se afastava. Sua mãe se aproximou, hesitante. Léo, vamos, querido. Mas ele não respondeu. Continuou ali, imóvel, com a mão colada à de Kaya. Clara então se virou para a mulher. Como ele se chama? Laura Bennett. Este é o Léo. Por um segundo, Clara ficou paralisada. Um arrepio percorreu sua espinha. Não, pode ser. Sem dizer mais nada, virou-se e correu até o escritório da equipe. Começou a remexer arquivos antigos, pastas encardidas pelo tempo, até encontrar o que procurava. Um registro. Mãe, Laura Bennett. Filho, Leo Bennett. Visitas semanais durante 4 meses. Programa encerrado após a perda do filhote. Os dedos de Clara apertaram o papel com força. Virou outra folha. Uma fotografia tirada anos antes. Um garotinho de moletom vermelho com a mão espalmada no vidro. Do outro lado, Kaya, grávida. Era ele. Sem dúvida, era ele. De volta ao recinto, Kaya permanecia sentada diante do menino, a mão ainda no vidro, os olhos fixos naquela criança que não via há anos. Para a multidão, parecia apenas um momento bonito, mas Clara via algo mais profundo. Isso não é só curiosidade, murmurou. Ela se lembra dele. Léo, porém, não fazia ideia. Clara correu até o recinto, a foto tremendo em sua mão, o coração acelerado. A multidão seguia ali, em silêncio reverente. Kaya não se movera. Léo agora estava sentado no chão, pernas cruzadas, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Clara se ajoelhou ao lado da mãe do menino. Você lembra de ter vindo aqui anos atrás? Laura hesitou. Sim, quando Léo era pequeno, eu passava por uma fase difícil, alguém sugeriu o programa, vínculo, apoio emocional. Achei que não faria diferença, mas ele adorava. Clara mostrou a foto. Laura levou a mão à boca. Isso... somos nós. Léo se inclinou, franziu a testa, encarando o garotinho na imagem. Sou eu, sussurrou. Clara assentiu. Kaya estava grávida naquela época. Ela reagia a você mais do que a qualquer outro visitante. Você costumava se sentar exatamente aqui. Léo inclinou a cabeça. Não me lembro, mas Kaya lembrava. De repente, ela se abaixou ainda mais, quase encostando o ventre no chão, e começou a bater no vidro. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. Um compasso. Uma memória. Léo piscou, e sem saber como, seus dedos repetiram o padrão. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap. Kaya soltou um som gutural, suave, que não emitia há meses. Clara, atônita, murmurou. É o padrão deles. Ela fazia esse jogo com ele, antes do parto. Léo olhou para Clara, os olhos arregalados. Ela sentiu minha falta? Clara respirou fundo. Acho que nunca te esqueceu. Na multidão, o murmúrio virou silêncio respeitoso. Alguns enxugaram lágrimas, outros puxaram os filhos para mais perto. Então Kaya começou a balançar-se suavemente, de um lado para o outro, como se embalasse um bebê invisível. Seus braços enormes se curvaram para dentro, segurando nada. Léo a observou em silêncio. Abaixou a cabeça, um traço indefinível cruzando seu rosto, e sussurrou. Ela está fingindo que eu sou o bebê dela. Ninguém o corrigiu, porque ele podia estar certo. A equipe trocou olhares. Não era só interação, era luto, memória, algo sagrado. Laura se ajoelhou ao lado do filho, a mão pairando sobre o ombro dele. Querido... Mas Léo falou primeiro. Tá tudo bem, Kaya. Eu tô aqui agora. E de algum modo aquilo foi suficiente. Kaya soltou um grunhido baixo. Deitou o braço ao longo do chão e apoiou a cabeça sobre ele, ainda voltada para o menino. Pela primeira vez em 3 meses, fechou os olhos. Não em tristeza, mas em paz. A manhã virou meio-dia, mas Kaya não se afastou do vidro. Léo também não. Permaneceram ali,
sentados um diante do outro enquanto a multidão se dissipava. O alvoroço cedeu lugar a algo mais denso e silencioso. Os tratadores isolaram a área. Não havia mais piadas, nem selfies, apenas o som suave e constante dos dedos de Léo batendo no vidro. Clara permanecia por perto, observando. Ela está calma, informou ao rádio. Sem sinais de agitação, sinais vitais normais. Apetite voltou, sua assistente questionou. Então por que parece tão instável? Clara respirou fundo. Porque todos estão pensando, mesmo que ninguém se atreva a dizer, o que vai acontecer quando o menino for embora? No recinto, Kaia começou a reunir folhas, um pedaço de pano, os restos quebrados de um brinquedo antigo. Empilhou tudo cuidadosamente junto ao vidro. Clara reconheceu de imediato. Ela está fazendo um ninho, uma cama, para ele. Laura, sentada num banco próximo, levou as mãos à boca, emocionada. Léo quebrou o silêncio. Eu posso dar algo para ela? Clara hesitou e assentiu. Léo abriu a mochila e puxou um pequeno elefante de pelúcia, desgastado, com uma orelha rasgada. Pressionou-o suavemente contra o vidro. Kaia congelou. Seus olhos fixaram-se no brinquedo. Então, lentamente, ergueu a mão e imitou o gesto. Palma contra o elefante. Palma contra o vidro. Um suspiro baixo escapou de sua garganta. Em seguida, pegou seu pedaço de pano e o dobrou sobre o reflexo do brinquedo, como se fosse um cobertor. Clara se virou para Laura. Ela está sendo materna. Acredita que... Ele voltou. Laura sussurrou. E se ele for embora de novo? Clara não respondeu. No escritório, a equipe discutia. Isso é saudável? E se Kaia regredir quando Léo parar de visitá-la? E se esse vínculo virar fixação? Ou pior? Mas Clara foi firme. Ela está se curando. Esse menino é a chave. Decidiram por visitas semanais monitoradas, sob supervisão rigorosa. Não apenas por Kaia, mas também por Léo. Por quê? Desde que se reconectou com ela, algo mudou no menino. Dormia melhor, comia mais, falava mais. Laura percebia, não via esse brilho no filho desde antes de terem parado de vir ao zoológico. Na semana seguinte, Léo voltou. Kaia já o esperava no vidro. Desta vez ele trouxe um desenho, Kaia segurando um bebê gorila e um menino ao lado dela. Quando o ergueu, Kaia soltou um grunhido suave. Então, com uma ternura dolorosa, inclinou-se e pressionou a testa contra o vidro. Léo fez o mesmo. E por um instante, não havia tratadores, nem grades, nem anos perdidos entre eles. Só havia reconhecimento e amor. O vídeo viralizou em poucas horas. Uma gorila, um menino, um reencontro silencioso após anos separados. Milhões assistiram às imagens de Kaia, testa pressionada ao vidro, segurando um bichinho de pelúcia, balançando suavemente ao lado da criança que não via há quase meia década, mas nunca esqueceu. Emissoras lotaram a entrada do zoológico. Repórteres imploravam por entrevistas. Alguns chamavam de prova da memória animal, outros de mera projeção humana. Mas quem esteve lá sabia que era real. E dentro do recinto, Kaia esperava junto ao vidro, todos os dias. Léo agora a visitava semanalmente, sempre acompanhado pelos tratadores e pela mãe. A cada encontro, Kaia o recebia com movimentos lentos, seguros, sem agitação, sem gritos de luto, apenas o ritmo tranquilo de quem reencontrou um propósito. Clara, observando de longe, via o que nenhuma planilha explicava. Ela está viva de novo, disse em reunião com o conselho. Não só sobrevivendo, vivendo. O conselho aprovou recursos extras para terapias e cogitou expandir o programa de vínculo emocional. Mas Clara não conseguia afastar a pergunta que pairava como uma sombra. O que vai acontecer se Léo parar de vir? Então, uma notícia inesperada. Léo começou a fazer perguntas sobre aquela época, sobre o zoológico, sobre por que haviam parado de ir. E finalmente Laura contou. Nós também perdemos alguém, disse mostrando uma foto antiga. Um homem sorrindo, com os braços em volta do pequeno Léo, seu pai. Quando ele morreu, eu não soube como enfrentar, nem mesmo este lugar. Léo ouviu em silêncio. Ela era a única coisa que te acalmava, completou Laura com um sorriso frágil. Você a chamava de mamãe grandona. Ele não se lembrava, mas quando disse em voz alta ali no recinto, mamãe grandona, Kaia soltou um som profundo, quase um suspiro. De algum modo, ela também se lembrava. E então, algo novo começou. Léo passou a desenhá-la. Dezenas de esboços, Kaia com ele, com o bebê dela, observando o mundo através do vidro. Clara recolheu os desenhos, colando-os discretamente no escritório. Ele é o fechamento dela, murmurou. Mas talvez ela seja o dele também.
Numa tarde nublada, Léo colocou seu último desenho no vidro. Era Kaia, de pé, forte, segurando a mão de um pequeno gorila ao seu lado, um bebê. Clara se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Encontramos um, disse. Léo ergueu o olhar. Um bebê gorila, órfão, jovem, assustado. Acho que ela está pronta. No dia da chegada, toda a equipe prendeu a respiração. A caixa de transporte se abriu. Kaia observou a distância, cautelosa. O filhote deu alguns passos à frente, cambaleante, os olhos arregalados, sozinho. Então Kaia se moveu. Não rápido, nem hesitante, apenas certa. Caminhou até o bebê e se sentou. O pequeno encostou-se à perna dela, e pela primeira vez, desde que perdera seu próprio filhote, Kaia envolveu os braços em torno de outro ser. Do lado de fora, Léo assistiu com lágrimas silenciosas. Não pressionou a mão contra o vidro desta vez. Apenas sussurrou. Você não precisa mais sentir minha falta. O que você faria se um gorila lembrasse do seu rosto depois de tantos anos? A história de Kaia lembra. O luto corre fundo, mas o amor também. Atravessa espécies, o silêncio e até o tempo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão policial, acostumado a manter a calma mesmo nas situações mais tensas, de repente começando a latir, rosnar e puxar a guia com uma urgência que ninguém consegue explicar. A mulher, grávida, assustada, jura que não fez nada. Mas o cão não para. O que será que ele pressentiu? O que estava por trás daquela reação tão intensa? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!